Glória a Deus. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Versículo de número 13 a partir. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas, agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Amém. Eu costumo de dizer que se eu pudesse viver um momento na Bíblia, se Deus me desse a oportunidade de voltar no tempo e viver um momento, um dia, na Bíblia, eu queria viver esse dia aqui. Esse é o sonho do meu coração. Se eu pudesse assim, olha, volta no tempo e vive um dia na história bíblica, eu queria viver esse dia aqui. Porque esse dia ele é repleto de emoções que, obrigado, meu amigo, com certeza marcaram a vida desses homens de uma forma extraordinária. É difícil para a gente, depois que uma história acontece, quando a história é muito repercutida, como é a história da ressurreição de Jesus, conseguir medir, mensurar, fazer a exata matemática, a equação do que significa esse momento, do que representa esse momento. Para a gente entender um pouquinho, a gente tem que partir do princípio que havia 2 dias que Jesus havia sido brutalmente preso, injustamente acusado, injustamente condenado e horrendamente assassinado. Jesus foi morto, condenado por crimes que ele não tinha cometido. O julgamento de Jesus, se você considera o julgamento do Bolsonaro no Brasil, né, um julgamento mal feito, cheio de provas que não se tem provas, né? Ou então a mesma coisa, se você considera o Lula também inocente, e a maneira como prenderam ele, seja você de que lado for. Se você considera isso um julgamento político de uma pessoa inocente, o de Jesus foi muito pior. Jesus não tinha culpa pelos crimes que lhe acusaram. Ele não tinha motivações suficientes para que ele fosse preso e quanto mais morto. Mesmo assim, no dia do julgamento de Jesus, que foi feito de madrugada, para que ninguém da sociedade pudesse encontrar aquela situação, o quórum do tribunal de Jesus foi completamente manipulado. Só as pessoas que queriam julgar Jesus e condená-lo estavam presentes nesse julgamento. As provas, as testemunhas. E Jesus acaba sendo morto. É tão verdade que se você ler o Pôncio Pilatos falando, ele fala assim: olha, vocês estão dizendo que esse homem aqui é digno de crucificação, mas eu não vejo crime nenhum nele.
Eu estou observando aqui, eu estou levando em consideração as acusações de vocês, aquilo que vocês estão dizendo a respeito dele, e não faz sentido condenar esse homem. Mas nós queremos que ele seja condenado. Olha, é nesse dia da Páscoa aí que se liberta um e o outro é preso. Então liberta um outro e prende esse aí você mata. O que eu vou fazer com esse homem? Crucificam. E Jesus foi morto. Pelo fato de simplesmente ser Jesus e ser uma pessoa de proeminência cuja ameaçava o domínio das pessoas da religião naquela época, mas de maneira eterna, além do véu, ele foi morto por causa do meu e do seu pecado. Antes que ele aparecesse na frente de Pôncio Pilatos, ele passou uma madrugada no Getsêmani, onde todo o peso do pecado do mundo foi colocado nas suas costas. Quando ele se apavorava e sentia um medo profundo, e as suas emoções fizeram com que a gota de suor se transformasse em espessas gotas de sangue. Imagina a angústia de Jesus. E agora morto e condenado. Morto. Jesus morreu de verdade. Não foi uma morte fake. Não foi alguém que fingiu a sua morte e depois apareceu vivo. Não. Todos os discípulos viram Jesus morto. Seu corpo sem vida. Eles enterraram Jesus, colocaram Jesus num sepulcro. E ficaram esperando o próximo dia acontecer. Eu queria que você conseguisse se colocar no desespero desses homens. Que gastaram os últimos 3 anos da sua vida entregando todas as suas esperanças e expectativas nesse profeta que tinha nascido lá na Galileia, que tinha vindo da região da Galileia. Eles tinham uma expectativa fiel e real de que Jesus realmente seria um próximo precursor do trono de Davi. Que ele ia expulsar os romanos, que ele ia restabelecer o trono de Davi e que ele ia fazer Israel great again. Let's make Israel great again. Eles esperavam que esse era Jesus. Que Jesus ia liderar o povo e eles iam todos atrás cantando Yes we can, Yes we can. Que Jesus era um líder político. Mas agora eles olham para a expectativa da vida deles e não só eles morreu de uma morte horrenda, como agora todos eles se sentiam ameaçados pela mesma morte. E na cabeça deles se fizeram isso com o mestre, imagina o que eles vão fazer com a gente. Existe um meme na internet, que eu acho que é um dos mais extraordinários da criatividade humana. É aquele expectativa e realidade, você já viu? Expectativa. Aí tem lá o pessoal, né, no iate, realidade. O pessoal num bote salva-vidas, né? Expectativa, o carro, expectativa de morar na América. O carro naquele driveway, aquela bandeira americana, né? Os filhos brincando na garagem, né? O pessoal andando de bicicleta, a esposa sorrindo com o esposo. Expectativa, realidade, você dirigindo o Uber das 9 da manhã às 9 da noite, né? Expectativa e realidade. A vida é repleta dessa expectativa e realidade. Os discípulos estavam vivendo um dia de expectativa e realidade. Expectativa, transformar a nossa nação, viver os nossos sonhos em Deus. Era tão realidade isso para eles, a expectativa deles para eles já estava de uma forma tão real, que alguns deles já tinham combinado com Jesus quem que ia ser o ministro das coisas. Olha, uma mãe teve coragem de chegar para Jesus, já perto do final do ministério terreno de Jesus, e falar assim, olha, quando o senhor assumir aí, coloca um filho meu na sua direita e outro à esquerda. Nós já vamos começar a preparar o ministério de Jesus. Mas agora Jesus morto. Imagina a frustração. A palavra de Deus vai dizer em João capítulo 20, que eles estavam dentro das casas com medo dos judeus. Essas saídas que as mulheres fizeram até o sepulcro, e os próprios discípulos depois correram até lá, foi escondido no meio das ruas. Se escondendo, eles não queriam que as pessoas descobrissem quem eles eram. Aquele momento da pregação, aquele momento de dizer, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Agora na vida dos discípulos eu quero desaparecer, eu quero sumir, eu quero me esconder.
O que eles mal poderiam entender, como talvez você nessa manhã tem dificuldade de conseguir grasp, pegar, agarrar, você conseguir, sabe, fazer assim com a sua mão e pegar isso como se fosse uma realidade. Clutch, né? De você agarrar assim com a sua mão. É que, apesar da expectativa deles serem essa, existia uma realidade muito maior do que aquilo que eles podiam ver. Jesus havia ressuscitado. De verdade. Glória a Deus. Estava todo mundo procurando onde era o próximo passo. Mas Jesus de verdade havia ressuscitado. Ei, você pode estar procurando o próximo passo da sua vida, mas Jesus de verdade ressuscitou para fazer todas as suas expectativas terem uma realidade ainda muito maior para a glória do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quando a gente sai do foco desse sentimento, eu quero trazer você agora para essa estrada que nós fazemos a leitura nessa manhã. A estrada de Emaús era, como aqui está dizendo, por volta de 60 estádios, 11 quilômetros mais ou menos. Emaús era um vilarejo que era um reduto de uma certa facção judaica, os zelotes. Os zelotes eram o ISIS da época, era a Al-Qaeda da época. O trabalho dos zelotes era justamente fazer terrorismo para expulsar os romanos da terra deles. Então o que os zelotes gostavam era, na sua prática política, fazer com que os romanos se sentissem amedrontados de tal forma que fugissem de lá. Então o trabalho deles era matar soldado romano, matar centurião. Existia um plano arquitetado para matar, inclusive, Pôncio Pilatos. A vontade dos zelotes era isso. E agora a gente percebe naquela manhã Cleopas e o seu companheiro, que alguns dizem que Cleopas era uma espécie, talvez um tio de Jesus, casado com uma irmã de Maria, indo em direção para Emaús. Quer saber? Eu vou recomeçar minha vida. Nós colocamos as nossas expectativas nessa pessoa, nós esperamos que essa religião, que esse método, que esse mestre, que esse pastor, que esse rabino, que esse político, que esse candidato, que essa promessa de trabalho, que essa promessa de visto, que essa expectativa de que alguma coisa ia acontecer, ia suprir a nossa necessidade da realidade. E não deu certo. Eu vou sair daqui e vou tentar um negócio diferente. Se eu fosse Jesus, por ver a incredulidade deles, sabendo como a vida é cheia de altos e baixos, né? Como a vida é cheia de pormenores, todas essas questões, eu ia lá assim, quer saber? Você não é digno de ser discípulo meu. Você quer ir atrás de Emaús? Você quer ir viver a sua vida? Vá. Talvez eu, no lugar de Jesus, ficaria tão profundamente decepcionado com aqueles discípulos que eu falaria assim, quer saber? Eu não vou ligar para você não. Você que siga a sua vida, você que vá atrás das suas coisas, cada um. Mas parece que não foi o que Jesus fez. Porque conforme eles começam aquela caminhada, Jesus aparece no caminho e vai andando com eles. E só isso para mim já é motivo de dar glória a Deus. Porque mesmo quando eu estou caminhando para longe de Jesus, Jesus ainda está no caminho comigo. Aleluia. Mesmo quando eu estou caminhando para longe da promessa de Deus, Jesus ainda está caminhando comigo. Mesmo quando eu intentei no meu coração de abandonar a promessa de Deus, Jesus ainda está no caminho comigo, para a glória do Senhor. Glória a Deus. E conforme Jesus vai caminhando com eles e vai percebendo, talvez toda pedra que aparecia, Cleopas chutava. Talvez todo menino que talvez vinha pedir dinheiro, Cleopas falava, sai daqui, menino. Chateado, nervoso, triste, amargurado pela situação da vida. Jesus aparece, vai andando perto deles, eles não percebem que é Jesus. E Jesus faz uma pergunta que eu não sei se você tem coragem de fazer. Quando você vê uma pessoa nervosa na rua, chateada na rua, você tem coragem de fazer essa pergunta? Escuta o que está acontecendo. Pelo contrário, você fala assim, o cara ali está nervoso, eu não vou nem chegar perto. Não é? E aquela pessoa ali está amargurada. Eu vou deixar ela com as amarguras dela, eu já tenho as minhas. Não é? Mas Jesus aproxima-se deles e fala assim, que palavras são essas que trocais entre vós? E por que vocês estão tristes?
Jesus podia ter transformado isso num statement, em vez de uma pergunta. Ele podia ter dito assim: por que vocês estão trocando essas palavras entre vós? É porque vocês estão tristes. Mas ele faz uma pergunta: que palavras são essas que trocais entre vós e por que vocês estão tristes? A resposta do Cleopas é tão mal educada como talvez ia o caminho dele. Ele olha para Jesus, irmão. É por isso que você tem que tomar cuidado com quem você fala, porque às vezes você está falando com alguém que Jesus enviou. Eles olham para Jesus e falam assim: você é peregrino em Israel? Você não sabe as coisas que aconteceram aqui? É como se ele olhasse para Jesus e falasse assim: como você é desinformado, hein, meu amigo? Nossa, você é muito desinformado. Onde você estava? Você estava numa toca? Você estava o quê? Você não assiste televisão? Você não tem internet? Onde você está? Você é um ermitão? Você não viu o que aconteceu em Jerusalém nos últimos 3 dias? Você não observou as coisas que estão acontecendo? Como muitos de nós falam assim com Deus, né? Deus, será que o Senhor não observou a minha vida? O Senhor está fazendo perguntas a respeito do meu estado de espírito? O Senhor não observou como anda o casamento? O Senhor não observou como anda o meu relacionamento com os meus filhos? O Senhor não observou como anda a minha expectativa para que o governo abra uma situação aí de imigração para nós? Será que o Senhor é peregrino aqui na terra e não está percebendo o que está acontecendo em volta da minha família, da minha casa? O Senhor só visita a minha casa de vez em quando? O Senhor só visita a minha alma de vez em quando para saber as coisas que dizem respeito às minhas emoções e às minhas expectativas? És tu peregrino em Israel para não saber as coisas que nela sucederam? E Jesus, bem calmamente, eu fico imaginando o rosto de Jesus falando isso, né? Jesus fala: quais? Que coisas? Que coisa que está acontecendo? O que é que está acontecendo com você? O que é que está acontecendo com a sua alma? O que está passando no seu coração? Ah, Jesus, você não está vendo não o que está acontecendo? O que está acontecendo? Conta para mim. Fala para mim. A nossa expectativa é que Deus simplesmente olhe para nós e resolva todos os nossos problemas. Mas a realidade é que Ele quer ouvir você. A nossa expectativa é que Deus olhe a nossa situação e num passo de mágica resolve tudo. Mas a realidade é que Ele quer ouvir você. Faz-me ouvir a sua voz. Aleluia. Mostra-me a tua face. Faz-me ouvir a tua voz. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E aí ele começa a dizer sobre Jesus o Nazareno. Jesus podia ter parado nessa hora. Quem eu? Jesus o Nazareno, homem profeta, poderoso em palavras e obras, que nós tínhamos quase certeza que era aquele que ia, que nós tínhamos certeza que era aquele que ia remir a Israel. No entanto, já é o 3º dia, porque ele foi morto por causa dos sacerdotes. E agora já é o 3º dia e nada aconteceu. E aí ele usa uma expressão: é bem verdade. Opa, tem um mais aí então. É bem verdade que algumas das mulheres foram até o sepulcro nessa manhã e quando a porta estava mexida e o corpo não estava lá. E também depois os discípulos, que o nosso irmão leu nessa noite, quando Pedro correu até lá, os discípulos foram lá e acharam assim como as mulheres disseram, mas nós não vimos. É como se alguém dissesse assim, né? É verdade que tem muita gente, né, que já viu de Jesus, já recebeu de Jesus, já andou com Jesus, já sentiu Jesus e viu Jesus resolvendo problemas na sua vida, mas nós, eu não vi nada. Eu não vi na minha vida, eu não vi na vida do meu irmão, eu não vi, eu não sei. É verdade que tem muita gente experimentando a glória de Deus, mas eu... É verdade que tem muita gente que vê a vida frutificando na presença de Deus, mas eu não consigo enxergar isso. Eu não consigo ver isso, eu não consigo alcançar isso. E cada vez mais longe, não só no caminho que ia passando, mas conforme o caminho ia passando, as emoções iam ficando cada vez mais amargas, azedas, levando a pessoa cada vez mais longe da esperança. E Jesus acompanhando ela. E Jesus no caminho com ela. Enquanto ela ia se amargurando, Jesus estava lá.
Enquanto ela ia se prendendo àquela sequência de pensamentos, Jesus ia lá caminhando junto e conversando, e inquirindo sobre a alma dela. Bom, chega a um certo ponto do caminho que eu acho que a paciência de Jesus acabou. Você sabia que a paciência de Jesus acaba? Tem um evangelho aí fora falando que diz que Jesus, a paciência dele não tem limite, né? Mas a paciência de Jesus tem limite. Ela é mais longa que a minha e que a sua, mas ela tem limite. A paciência de Jesus tem limite. Tem um limite para aquilo que Deus aguenta. Lembra quando ele foi entregar a terra a Abraão? Ele falou assim, olha, Abraão, só estou esperando o pecado daquele povo lá passar do limite. Quando passar do limite, eu vou dar a terra para vocês. Porque tem limite. E o limite foi esse. Dizer que tem gente recebendo, mas eles não viram. Dizer que tem gente participando, mas eles não. Ficar na expectativa errada. Ficar na expectativa daquelas coisas que Deus quer que você faça. Você quer aquilo que as coisas que Deus quer que Deus tem que fazer. Você está dizendo o que Deus tem que fazer. Eu lembro que tinha um irmão que trabalhava junto com o pastor Ismael. E nós todos trabalhávamos com o pastor Ismael. E o pastor Ismael era o nosso chefe. A gente fazia trabalho de low voltage, assim, de passar cabo de rede, né? E certa vez nós estávamos trabalhando em um lugar e o Tico estava trabalhando nesse lugar com ele. E o pastor Ismael chegou para ele e falou assim, Tico, ó, é o seguinte, pega essa placa da parede aqui, ó, desce o cabo ali por dentro, não faz por fora não, faz por dentro, tal, coloca o platezinho aqui, tá certinho ali, só plugar o cabo. Aí o Tico, que era colombiano, falou assim, ó, Ismael, não vai ser não, não vai ser assim não. Tico, meu amigo, eu tô te falando, desce o cabo ali por dentro da parede. Sim, Ismael, mas não vou fazer assim não. Não vou fazer não. Por que, tipo? Porque não quero, é muito mais difícil, Ismael, não quero. E o Ismael é o chefe. Aí o Ismael falou assim, faz o seguinte então, Tico. Sexta-feira faz um cheque para mim. Porque parece que, né? E quando a gente olha isso, é tão óbvio, né? O patrão tá mandando, vamos fazer o que o patrão fez, né? Mas com Deus não é assim. A gente acha que a gente é o patrão de Deus. A gente acha que Deus tem que fazer do jeito que a gente quer. Né? Tem um amigo que tem uma frase assim, o dia que você quiser criar o seu mundo, você cria as regras para ele, tá bom? E quando você estiver vivendo no mundo de Deus, você vive as regras que ele colocou. O dia que você fizer seu mundo, você vive suas regras. Enquanto você for viver no mundo que Deus fez, tem que viver as regras que ele fez. E aí estava naquela expectativa deles acontecerem as coisas, Jesus andando junto, de repente parece que a paciência de Jesus termina. E ele fala assim, ó nécios. Sabe o que é nécio? Vocês são ignorantes. Falta entendimento em vocês. Ó nécios e tardos de coração. Como o coração de vocês, sabe, só tem parece que um delay nele. Para se emocionar para coisa ruim é 1, 2. Agora, para começar a ter esperança, eu tenho que dar uma injeção de ânimo. Tem que descer um anjo do céu, tem que aparecer. Não, porque senão não se anima. Ó vida, ó céu, ó azar. E Jesus é ressurreto. Ó vida, porque Jesus ressurreto na frente deles. Ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas lhe disseram. Gente, vocês não viram como é que a vida funciona? Vocês não leram quais são as promessas de Deus? Vocês não lembram das palavras que Jesus disse? No mundo tereis aflições. Vocês não lembram disso? Para você entregar o fardo nele, para você colocar sobre ele as suas ansiedades, vocês não esqueceram disso? Para crer em tudo que os profetas lhe disseram, ele pergunta, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Escuta, esse não é o caminho da vitória pelo meio da luta? Esse não é o caminho da vitória pelo meio da dificuldade? Ei, o caminho para chegar no oásis de águas cristalinas não é pelo meio do deserto. Ei, o caminho para relacionamentos felizes não são através das nossas diferenças sendo moldadas um com o outro.
Ei, o caminho para uma terra americana vitoriosa não passa pelo meio dos desafios de uma imigração para um outro país? Ei, o caminho para a prosperidade financeira não passa pelo meio do acesso, do trabalho duro e das dificuldades para que você alcance? Você quer mesmo uma vitória sem trabalho, sem batalha? Você quer uma vitória sem glória na sua vida? Jesus foi vitorioso porque ele passou pelo meio da dificuldade. Então Deus o exaltou soberanamente. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Agora, quando ele fala isso, e é nessa parte que eu fico encantado, diz que ele pega a lei, os profetas e os salmos. Aqui no texto de Lucas fala Moisés, que é a lei. E começa a dizer tudo o que estava escrito a respeito dele. Você imagina essa aula, meu amigo? Você imagina essa aula de teologia que esses homens receberam? Essa aula de Bíblia que eles receberam? Jesus vai caminhando por cada ponto, por cada etapa, por cada passo, e vai lembrando eles como aquilo dizia a respeito à promessa. Como eu quero que nessa manhã, quando a gente começa a terminar essa mensagem, que você se lembre nessa Páscoa, que em cada etapa, que em cada momento, que em cada dificuldade, como isso lhe faz lembrar da vitória final que Deus tem para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tem um texto que eu amo na Bíblia, que é o Jeremias 29, no Antigo Testamento. Jeremias 29 é uma carta. Uma carta que o profeta Jeremias escreve para aqueles que estavam no exílio. Lá no exílio eles estavam assim falando, não gente, é o seguinte, esse exílio aqui, ó, no máximo 2 anos. No máximo 2 anos. Alguns que eram mais conservadores falavam assim, não, pelo menos uns 3 anos nós vamos passar aqui, meu amigo. Pelo menos uns 3 anos aqui nesse exílio babilônico. Eles tinham sido levados cativos para a Babilônia, né? Aí o Jeremias escreve uma carta para eles, olha, tem uns profetas aí no meio de vocês, dizendo que vocês voltam logo. Dizendo que eles vão voltar logo, rapidinho vocês vão estar aqui de volta. Esquece aí. Porque Deus mandou dizer para vocês que foi Ele que levou vocês para esse lugar aí. E vocês vão passar 70 anos aí. Então é o seguinte, nesses 70 anos, faz o seguinte, compra aí terra, planta, entrega os filhos de vocês em casamento, vive aí bem, olha, busca a paz da cidade que eu vos fiz transportar. Porque fui eu que fiz vocês ir para aí. E aí tem aquele versículo de número 11 que a gente ama, né? Bem eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de morte, para dar para vocês o fim que vocês esperam. Sim. A realidade é que Deus tem para nós alguma coisa maravilhosa. Mas a realidade também passa pelo meio das nossas dificuldades, e pelos meios dos nossos anseios, e pelo meio das nossas ansiedades, para que a gente possa alcançar a promessa de Deus. Aleluia. Para que a gente possa alcançar aquilo que Deus prometeu. Então, no caminho que Jesus vai fazendo até Emaús, Jesus vai lembrando esses homens, olha, lembra quando eu disse assim na minha palavra? Era assim que eu queria dizer. E vai falando sobre o Messias, mas ainda como alguém ensinando, eles não sabiam que era Jesus. Quando eles chegam, finalmente lá em Emaús, na barraca que eles iam passar a noite, na choupana, na cabana que eles iam passar, Jesus então meio que vai indo durante o caminho, meio que, tchau pessoal, né? Fica aí, fica com Deus, ainda bem que vocês receberam essa palavra e vão embora. E aí Cleópas e o seu companheiro ficam com o coração preso a esse peregrino que eles não conheciam. Você escuta, tá tarde já, estrada é perigosa, fica aqui. Alguma coisa aconteceu no meio desse caminho, não foi? Porque no começo do caminho eles não queriam nem conversar com o peregrino. Agora o peregrino precisava de passar a noite lá. Glória a Deus. As palavras de Jesus na nossa vida nos amolece o coração para olhar a história das pessoas. Glória a Deus. No começo o peregrino não era alguém que nem se queria conversar. Agora o peregrino é alguém que eu preciso de fazer um bem para ele. Eu preciso de fazer algum bem. Quando Jesus toca o nosso coração, a nossa visão sobre a vida, inclusive sobre as circunstâncias das outras pessoas, muda. Aleluia. E agora Jesus entra na cabana. E você imagina, talvez, ali, né? Se fosse isso mesmo, a tia e o tio de Jesus, preparando as coisas para partir o pão com aquele peregrino.
E a hora que eles estão ali ainda pensando em tudo que tinha acontecido, animados pela palavra, mas ainda presos numa falsa realidade de que Jesus de verdade estava morto, quando ele parte o pão, Jesus some. E ao partir do pão, eles... Era Jesus. Irmão, que dificuldade, né? Perceber que Jesus estava com você só quando ele parte o pão e aí ele já não está mais. Que difícil, não é? Perceber que Jesus andou com você um caminho todo, a hora que você chega no caminho, no final do caminho, sem perceber que ele estava lá, sem desfrutar de que era ele que estava ali. Talvez se eles soubessem antes no meio do caminho, oh Jesus, que bom que o Senhor está aqui, então me ajuda nisso, Jesus, me ajuda a confiar. Jesus, que bom que o Senhor está aqui, então me ajuda a resolver essa situação. Jesus, que bom que o Senhor está aqui, então restaura em nós aquela esperança e aquela expectativa. Mas o caminho todo eles andaram sem saber que era Jesus. E Jesus insistindo, claro, me ajuda. Insistindo, ei, olha aqui, ó. A realidade que você tem é muito melhor do que a sua expectativa. Nessa manhã de Páscoa, irmãos, apesar de todas as coisas que você pode estar aqui diante de Deus, apresentando para o Senhor, de necessidades que você tem na sua família, a sua realidade hoje, como uma pessoa salva no Senhor Jesus Cristo, é muito melhor do que as suas expectativas de vida. Deixa eu repetir isso para você. A realidade do fato de Jesus ter ressurreto, e de ele ter ressuscitado, e de que ele não está mais morto, de que ele está que ele está vivo mais do que nunca, isso é muito melhor de qualquer expectativa que você tem de sonho americano, de sonho para sua casa, de sonho para sua família. O fato de Jesus estar vivo muda toda a perspectiva de vida. Glória a Deus, aleluia. Rearranja todos os projetos. Oh, Jesus. Rearranja todos os planejamentos. Ele muda toda a observação. Glória a Deus. Quando eles descobriram isso, meu irmão, sabe o que eles fizeram? Quando eles descobriram que era Jesus, diz que eles se levantaram de onde eles estavam lá, e os 11 estádios, os 11 quilômetros que eles demoraram, aqueles 60 estádios, eles voltaram correndo de volta para Jerusalém. Todo aquele planejamento de Emaús, porque eu vou me ajuntar agora com a jihad, porque agora eu vou fazer guerra contra o mundo e contra as coisas que estão erradas, mudou tudo. Eles voltaram para o lugar onde eles estavam sendo perseguidos, em Jerusalém, correndo para lá. Glória a Deus. Ele diz que quando eles entram lá, quando eles entram na casa onde os discípulos estavam trancados, ei, nós vimos Jesus. Jesus apareceu para nós também. Aleluia. Olha, já não são mais as mulheres, já não são mais os discípulos, nós também vimos. Glória a Deus. E diz que nesse mesmo momento, enquanto eles falavam, Jesus apareceu no meio deles. Aleluia. Aleluia. E sabe quais foram as palavras de Jesus? Não foi assim, haha, seus fujões. Todo mundo aqui, cada um querendo o seu, né? Cada um querendo defender o seu. Não, não. Sabe qual é essa palavra de Jesus? Paz seja convosco. Glória a Deus. Olha, eu vim aqui, não vim aqui para jogar na cara de ninguém o que cada um esperou. Eu vim aqui para dizer que a realidade nossa hoje é ter paz com Deus. O acordo de paz foi assinado. A guerra que havia entre o céu e a terra foi dissipada, foi assinada. O tratado de paz foi assinado, a justiça de Deus foi feita. Agora existe paz entre os homens e o seu Criador. Aleluia. Glória a Essa é a Deus. maior realidade que você pode viver na sua vida e no seu coração. Fique de pé, por gentileza, eu quero orar com você. Amém. Nós vamos orar e nós vamos participar da ceia. Eu não vou fazer um apelo hoje para você vir aqui na frente. Nosso tempo hoje está apertado, mas também eu queria que de verdade hoje você derramasse as suas expectativas no coração de Jesus. Eu tenho que fazer isso porque o Espírito de Deus é o dono da igreja e eu preciso fazer. Você entrou aqui nessa manhã, mas você nunca recebeu Jesus como seu Salvador. Você já orou para Deus várias vezes, você já pediu para Deus, você já falou com Jesus em outras oportunidades, falou assim, Jesus, me ajuda com isso, Jesus faz isso aqui para mim. Você já fez até voto para Jesus, mas você nunca recebeu Ele como seu Senhor e o seu Salvador. Você vive um Jesus da sua expectativa.
Você espera um Jesus de um jeito, que é de um jeito, que faz de um jeito, que fala de um jeito, que você acha que ele tem que ser. Mas Jesus é uma pessoa, ele mesmo, ele é diferente. Assim como você tem coragem de falar assim, eu sou essa pessoa aqui, eu sou eu e acabou. Jesus é ele e acabou. E nessa manhã, ele quer que você receba ele como seu Salvador. Se há alguém aqui nessa manhã que quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero orar por você nessa manhã. Levante uma das suas mãos. Alguém vai te ajudar aqui e vai te acompanhar aqui na frente. Amém. Nós temos 2 vidas para Jesus. Vem aqui à frente, por gentileza. Eu quero orar por vocês em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. E sabendo eu que tudo isso é por mim, eu não me controlo. Quando vejo isso eu choro. Ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Medite na Síria. Parado, olho para as suas mãos e lembro mãos que um dia ele estendeu para curar, mãos que um dia ele estendeu para salvar. Nós te amamos, ó Senhor. Nós apresentamos, ó Senhor, Pai, a vida do nosso irmão diante de Ti, Senhor, para Te receber mais uma vez, ó Pai, como Seu Salvador, Senhor. Passe em revista aos nossos corações. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, Pai, nos ajuda a caminhar de volta a Jerusalém, Senhor, nessa manhã. A pagar o preço, Senhor, Pai, pela expectativa que nós temos em Ti. Porque ela é uma realidade concreta, Senhor. O Senhor é de verdade. O Senhor é o Salvador do mundo, Senhor. Nessa manhã nós te amamos, ó Senhor Pai. Nós contemplamos a Tua formosura e nos rendemos aos Teus pés mais uma vez. O Senhor é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Recebe a gratidão do Teu povo, Senhor, para sempre. E nós daremos a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Nós vamos participar agora da Santa Ceia do Senhor. Deverão participar aqueles que são batizados nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e que estão em comunhão com a Igreja do Senhor Jesus Cristo.